Olá, amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês um delicioso salgado chamado broa de milho com carne seca, pessoal. Isso mesmo, mais uma novidade da Escola de Salgados aí para vocês. Broa de milho com carne seca. Dê uma olhadinha no salgado que nós vamos aprender a fazer hoje. Olha, pessoal, que maravilha de salgado, tá? Essa farofinha de fubá com queijo dá uma crocânciazinha na casca do salgado, tá? O requeijão com a mussarela dá uma cremosidade muito gostosa essa massa e essa massa desmancha na boca. Muito bom esse salgado, campeão. Tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí no seu Faça e Venda ou no teu lanche da tarde. É viciante, não dá vontade de parar de comer. Se você quer aprender a fazer essa maravilha, não saia daí não, que logo após a nossa vinheta, todo passo a passo, os ingredientes da receita. Vem comigo! E para fazer a massa do nosso salgado broa de milho com carne seca, nós vamos usar uma xícara de leite temperatura ambiente. A minha xícara é de 240 ml. 200 ml de creme de leite. Vou colocar aqui. Também vamos estar utilizando, pessoal, uma latinha de milho. Dá um sabor especial a essa massa. 2 colheres de sopa bem cheia de margarina ou manteiga também. Um ovo inteiro. E também 3 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. E o fermento, 20 gramas de fermento biológico seco. Colocamos tudo isso no liquidificador. Vamos bater por aproximadamente 2 minutinhos até desmanchar bem o milho, tá? Vai virar um creme e aí vamos passar para o passo seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, 200 gramas de fubá daquele da milharina, tá? Pode ser também aquele fubá em flocos. Para fazer cuscuz também dá certo, tá? Eu tenho aqui, pessoal, vamos começar com 400 gramas de farinha de trigo, tá? Eu costumo falar que eu trabalho com a farinha de trigo tipo 1. São as melhores para pães e salgados. Vou colocar o creme batido no liquidificador aqui no meu bowl. Ao todo, pessoal, eu vou estar usando nessa receita 700 gramas de farinha de trigo, tá? Mas eu comecei aqui com 400, aí eu vou vendo o ponto e depois vou acrescentando aos poucos o restante, as mais 300 gramas, tá? É bom você fazer isso para você não cair no erro da sua massa ficar pesada, tá? Você vai sentindo a massa aos poucos. Olha, agora no princípio eu vou mexer aqui de baixo para cima. Agora já estou colocando aquele trigo restante que eu te falei de 300 gramas. Vamos colocar aqui aos poucos. Essa receita eu usei quase todo o trigo que eu vou colocar lá na descrição, 700 gramas, tá? Acontece de alguns trigos ser mais úmido, como eu sempre falo, e outros mais secos. Então pode dar uma diferençazinha aí e a sua massa precisar de um pouquinho de trigo ou de um pouquinho de líquido, tá? Mas observe, como eu sempre explico, pessoal, a massa para mole, você não perde ela. Agora, se ela estiver pesada, ela não fermenta, fica o salgado muito pesado, tá? Essa massa é um pouquinho para mole, tá? Mas aí você vai trabalhar com ela assim mesmo, vai sovar ela bastante, ela gruda nas mãos e gruda também na bancada. Você vai sovar ela por aproximadamente 15 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos. Eu reservei um pouquinho de trigo, olha, só um pouquinho, para quando, depois que eu terminei de sovar minha massa, eu vou só jogar o trigo aqui para ela soltar e não grudar no saco que eu vou deixar ela descansando, tá bom? Conforme a massa vai pegando o ponto, ela para de grudar um pouco, tá?
Então trabalhe bem ela, que ela vai ficar mais firme um pouquinho, vai deixar de grudar um pouquinho nas mãos e na bancada. Agora eu vou deixar ela descansando aqui por aproximadamente 20 minutinhos. Olha que massa gostosa, fofinha, pessoal. E depois vou voltar com vocês para cortarmos e modelarmos os nossos salgados, ok? Aí, pessoal, já dei um salto no vídeo. Olha, minha massa deu até uma leve fermentada de tão fofinha que ela fica. Eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa. Estou dividindo aqui em duas, tá? Duas partes. Vou fazer aquele rolinho. Essa massa rende, pessoal, 10 salgados broa de milho, ok? E são salgados bem grandão, tipo lanchonete. E são deliciosos. Olha, depois que você cortou todas as partes para modelar os salgados, eu dou aqui uma arredondada nele nas mãos mesmo, tá? Aqui com as mãos. Vou colocar ele aqui na bancada e vou abrir um disco de aproximadamente 20 centímetros, tá? Sempre colocando só um pouquinho de farinha de trigo na bancada para ela não grudar. E assim facilita. Eu não vou estar esticando a massa. Acontece muito quando você estica a massa, aí depois ela começa a voltar. Isso normalmente quando você vai fazer aqueles discos de pizza, né? Aqui não tem problema porque nós vamos fechá-la. Olha só, pessoal, coloquei um pouquinho de mussarela, equivale aqui a 2 fatias de mussarela. Olha só, que delícia. Uma colher de sopa bem cheia de requeijão cremoso. E vou colocar também o nosso recheio de carne seca, tá? Esse recheio de carne seca, eu vou deixar o link lá na descrição. Se você quiser fazer o recheio de carne seca da Escola de Salgados, é só você ir lá na descrição que você vai pegar aí o link para aprender como eu fiz o recheio de carne seca, tá bom? Olha, vamos colocar uma quantidade generosa de carne seca, recheio de carne seca. Esse salgado é bem recheado, pessoal, bem gostoso. E vale a pena vocês aí experimentarem mais esse sabor aí da Escola de Salgados, ok? Você vai fechar como se fosse uma trouxinha, tá? Vai apertar e não se preocupe com a emenda, tá? As emendas vai ficar para baixo, você vai colocar em um tabuleiro pincelado com óleo, ok? Olha, vai fazer isso com todos os seus salgados. Maravilha! Olha, pessoal, já demos um salto no vídeo, eu coloquei aqui na minha assadeira. Tô pincelando com gema, tá, pessoal? Como essa massa você já trabalha com ela fermentada, nesse momento que eu tô pincelando aqui, eu já tô ligando lá o forno, tá? Eu gosto de deixar meu forno para esse tipo de salgado. Pessoal, tô falando sempre de forno caseiro, forno de casa, porque para ele chegar na temperatura máxima, eu ligo ele com 20 minutos de antecedência. Enquanto isso, eu pincelo aqui os meus salgados com a gema, tá? Vou colocar uma misturinha, pessoal, de 50 gramas de milharina, 50 gramas de parmesão ralado e meio molho de cheiro verde, tá? Eu vou colocar essa mistura, vou fazer essa farofinha e essa farofinha que vai dar aí essa crocância em cima desse salgado, tá? Vamos colocar como se fosse uma broa salgada, ok? Você vai colocar em cima e é o tempo do seu forno chegar lá no máximo, tá? Aí você vai levar ele para assar. Olha, o tempo que eu aguardei para o forno esquentar, pessoal, ele já deu a leve fermentada, que é importante para deixar ele também levinho, tá? 20 minutos no caso que ele descansou, mas foi o mesmo tempo do forno lá tá aquecendo, tá? Vou levar para o forno a 200 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos e aí eles ficaram assim, pessoal. Olha que maravilha. Eles dão até uma leve rachada porque essa casquinha fica muito crocante de cima e ele é bastante recheio cremoso, então fica um salgado bem cremoso. O preço sugerido para a venda aí de 4 a 5 reais, tá? Mas vale pesquisa aí na região para você não ficar fora de preço. Então tá aí, pessoal, mas esse vídeo espero que vocês gostem. Gostando, vai lá e taca o joinha para mim, que é muito importante para o canal. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, inclusive esse aqui, você vai estar ajudando a Escola de Salgados a estar crescendo aí cada dia mais. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários, é só perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um grande abraço, um beijão para todos.
e até mais. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down